Em todos os momentos da vida, a Bíblia é a resposta. Diga amém. A temática que está sendo desenvolvida neste mês em nossa igreja, Deus colocou no coração do pastor Altevir, nosso pastor, este precioso tema: a vida e o ministério do profeta Elias. E o maestro deu uma palhinha para nós aqui, maestro Vini, não é? Cantando a capela. E aí os alunos aprendem também. Eu me lembrei, quando era menino, isso já faz algum tempo, não é? Foi em 1900 e Pedro Álvares Cabral. Eu me lembro que na classe infantil, a gente cantava que a gente denominava os crentes antigos, carinhosamente, nós chamávamos de corinho. E na classe infantil, eu cantava com os meus irmãos, com as crianças da igreja, sobre o profeta Elias. E a gente cantava: Elias orou, e o fogo desceu, e o Deus de Elias também é o meu. É fácil, não é? 4 linhas, muito fácil. Cante comigo. Elias orou, e o fogo desceu, e o Deus de Elias também é o meu. Maravilha. Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Começando do primeiro versículo, leremos até o versículo 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque veio e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Não podemos falar do livro sem primeiro falar com o dono do livro. É ele que tem a revelação. Vamos orar? Pai querido, estamos diante da tua palavra. O Senhor que fala continuará falando conosco. Pai, que esta palavra não venha apenas chegar ao intelecto, à mente dos meus irmãos, mas que ela venha tocar o coração de cada um. Tu tens a revelação. Eu não tenho, homem algum tem, mas tu tens a revelação. Tu tens a inspiração. Tu tens a palavra profética para o nosso tempo, para hoje, para a minha vida, para a nossa vida. Fala conosco, no nome de Jesus. A tua igreja diz comigo: amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quando a Bíblia fala do profeta Elias, a Bíblia não fala de um super-homem. A Bíblia fala de um homem igual a mim, igual a você, inerente às limitações que são próprias de cada ser humano, as fraquezas, as limitações. Mas ao falar desse homem, o profeta Elias, tão limitado, Tiago o descreve como um homem sujeito às mesmas paixões que nós, que o original dá a ideia de fraquezas. Tiago 5:16.
Mas o mesmo Tiago que escreve a respeito desse pequeno histórico biográfico de Elias, diz que esse homem, mesmo sendo tão limitado, tão frágil, tão humano, Deus o usou poderosamente. E se Deus usou Elias com tantas limitações, com tantos defeitos, sem dúvida, Ele usará você também. Você pode dizer amém? O significado do nome Elias traduz toda a sua vida e ministério. Elias, do hebraico para o português, significa: o Senhor é o meu Deus. Para que a gente possa entender um pouco do pano de fundo histórico, em que contexto Deus levantou Elias, nós temos que olhar o seguinte: a história bíblica nos relata que Israel viveu inicialmente, no que tange a governo, Israel viveu primeiro uma teocracia. Nunca esqueça disso. Primeiro em Israel foi instalada a teocracia, isto é, o governo de Deus. Mas logo após, a pedido do povo, porque o povo se levantou e apertou Samuel, o profeta, dizendo: todas as nações têm um rei, nós também queremos um rei. Por isso que Deus concedeu a ele Saul, não é? E tem uma palavra que diz: deite um rei na minha ira e o tirei no meu furor. Isso aconteceu com Saul. E o que me chama a atenção é que se sai da teocracia e entra na monarquia, e agora com um reino, se eu posso chamar, uno, porque foi um período de reinado uno com Saul, depois o que o sucedeu, Davi, e depois o filho de Davi, que sucede o pai, Salomão. E dá um total de 120 anos, porque Saul reina 40 anos, Davi reina 40 anos, Salomão também reina 40 anos. Mas reitero, repito, o reino era uno, isto é, as 12 tribos de Israel estavam juntas. Mas quando Salomão falece, reina em seu lugar seu filho Roboão. E Roboão já começou mal, colocando pesados impostos e tributos sobre o povo. Uma insatisfação muito grande surge no meio do povo, e um camarada muito esperto por nome de Jeroboão, que a história denomina depois ele de Jeroboão I, ele aproveita esse momento para promover uma rebelião, uma revolta. Ele consegue enganar as tribos que ele leva, não é? E divide o reino em dois. Então fica o reino do norte, chamado Reino de Israel, e o reino do sul, com as duas tribos, isto é, Judá e Benjamim, formando o reino de Judá. Por sua vez, a capital do reino do norte, com as 10 tribos, era Samaria. Por sua vez, a capital do reino do sul, Judá, Jerusalém. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que Elias, ele é levantado por Deus exatamente nesse período que o reino estava dividido. Mas eu quero ainda mencionar um pouco do pano de fundo histórico. É porque esse reino que eu citei para os irmãos, o reino do norte, ele durou aproximadamente 2 séculos. O reino do norte durou, para ser mais preciso, 209 anos. Sabe quantos reis passaram por esses 2 séculos no reino do norte e reino de Israel? 19 reis. 19 reis. E pasmem, nenhum desses 19 serviu a Deus. Nenhum desses 19 reis temeu ao Senhor, adorou ao Senhor, buscou ao Senhor. Pelo contrário, foram homens desobedientes, violentos, maus, perversos, idólatras. Então você conclui comigo que o reino de Israel passou por 209 anos de escuridão espiritual, 209 anos longe de Deus. Nesta altura do relato de 1 Reis 17, o reino de Israel vivia o seu momento mais crítico, o seu período mais caótico. Por quê? Você perguntaria, por quê, pastor? Porque da lista dos 19 reis, o rei Acabe, do tempo de Elias, foi o mais terrível.
ele é denominado, através da história, ele é denominado até hoje como o pior rei de Israel. Então ele foi o pior da lista dos 19 nesses 219 anos. Acabe reinou em Israel por 22 anos. Se o homem já era ruim, se o homem já era tinhoso, violento, mau, sendo solteiro, ficou pior quando casou. Porque quando ele casa, ele vai escolher como noiva, esposa, a pior mulher do mundo, Jezabel, que era má, violenta, assassina, feiticeira, idólatra e por cima mandona. Porque o Acabe era um fantoche na mão dela. Mandona mesmo. E eu penso que o Acabe não era varão. Que a Bíblia fala, quando fala do varão, é o líder. O varão, cabeça do lar. O Acabe era um varela. Diz que mandava, mas quem mandava era ela. Eu penso que ele, além de varela, era também varunca. Dizia que mandava, mas não mandava nunca. Porque Jezabel é que ditava as ordens. Jezabel era sacerdotisa de Baal. Ela importa e traz para dentro de Israel mais idolatria. Ela traz o culto a Baal, a Azera. E ela, furiosa, violenta, assassina, ela sai à cata dos profetas do Senhor e sai matando os profetas. Aí Deus usa um camarada por nome Obadias, que esconde muitos profetas e os sustenta com pão e água. E quando Elias quis desanimar, pensava que ele estava lutando sozinho, o Senhor disse: não, eu ainda tenho 7.000, aleluia. Eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram. Neste momento de profunda crise ética, espiritual e moral, é que Deus levanta o profeta Elias. E eu fico pensando nisso, irmão. O caos estava instalado. Era o momento mais crítico da história de Israel. E é neste caos que Deus levanta, não um partido político para resolver o assunto. Deus levanta uma nova denominação. Deus não levanta uma nova filosofia. Deus não levanta uma nova ideologia. Não, Deus levanta um homem. Deus levanta um homem, o profeta Elias. Eu quero pensar com os irmãos, nesta oportunidade, em algumas lições que nós podemos aprender com o profeta Elias. E eu quero elencar aqui pelo menos 5 ensinamentos, 5 lições que nós podemos aprender com o profeta Elias. Me ajude a pregar. É pedagógico, não é? Ajuda a gravar e você me ajuda aliviando as minhas cordas vocais. Você prega comigo? Isso é lindo, pregue comigo. Repita após mim. A lição da escolha de Deus. Esta é a primeira lição que eu aprendo com o profeta Elias, que Deus nos dá através dele, a lição da escolha de Deus. Meus irmãos, o momento era decisivo na história de Israel. E Deus poderia ir atrás de um famoso da época para usá-lo, mas não fez. Deus poderia ter ido na própria corte de Acabe, escolher um intelectual, um camarada de potencial político, cultural, econômico, não é? Um homem rico, poderoso, de uma família nobre. Ele poderia ter escolhido alguém de sangue azul, se assim posso dizer. Mas o que Deus faz? O momento é crítico, caótico, calamitoso, o povo nas trevas, espiritualmente falando, e Deus vai lá na roça. Ele vai lá na roça, ele vai lá num cantão, ele vai lá no fim do mundo, ele vai em busca de um sem nome, sem pedigree, sem dinheiro, sem status social ou político. A Bíblia diz, então Elias o Tisbita, não é sobrenome dele, ele era de Tisbe, ele era um dos moradores. Quando a Bíblia diz um dos moradores, não está dizendo o mais destacado dos habitantes de Gileade, ele fala um dos moradores aí, ó. Alguém que eu fui buscar no anonimato. O texto bíblico assim nos apresenta Elias. A Bíblia não dá registro da sua linhagem. A Bíblia não fala da sua árvore genealógica.
A Bíblia não fala quem era o pai dele, o nome da mãe dele, nem tampouco o registro da sua parentela. A Bíblia também não diz como ele vivia. Não sabemos exatamente qual era a sua tribo. Nós só sabemos que ele morava em Gileade, que ficava a leste do Rio Jordão. Não pense você que era um jardim do Éden. Não pense você que era uma Alphaville. Eu acho que era uma alfavela. Lugar difícil, sem status, sem nome. Uma região rochosa, sol causticante, areia abrasadora, cheio de pedras, sem verde, sem árvores, cheio de feras selvagens. Assim era aquela região que morava Elias em Gileade. Mas a história nos informa que os moradores de Gileade não eram gente polida, era gente rude, gente áspera. Assim era Elias, um homem calejado, enrijecido pela vida do deserto e pelo sol do deserto. Assim era Elias. Você olhasse hoje para Elias, com aquela roupa de pelo de camelo, cinto de couro, João Batista vem com a mesma grife, não é? Tanto é que o povo chamava João Batista, Elias. E ele não só na profecia, mas no jeito que ele se vestia. Não era Pierre Cardin, a grife dele era Camelo Cardin. Assim ele se vestia. Homem rude, rústico. Você olhava assim, parece um troglodita. Aquela roupa, que homem rústico. No linguajar de hoje, nós o chamaríamos de, os mais antigos, não é como eu, isso é um caboclo, jeca tatu. O homem é simples, é um caipira. Homem rústico. Homem do interiorano mesmo, no plano sentido da palavra. Uma fisionomia até selvagem. Ouvi um irmão essa semana usando uma expressão, acredito que se usa muito em Goiás, não é? Simprão. O irmão falou para mim, simprão, pastor, simprão. Assim era Elias, simprão. Mas Deus vai ao encontro do simprão. Deus vai ao encontro do limitado. Deus vai ao encontro do anônimo, do simples, do rude, do interiorano. E diz, é esse que eu quero. É esse que eu vou usar. É este que eu vou chamar. E aí eu vejo, meus irmãos, que o chamado de Elias nos fala como Deus escolhe o improvável. Deus gosta de escolher o improvável. Sabe por quê? O critério da escolha de Deus vem na contramão da nossa lógica humana. Quando Deus decide escolher alguém, chamar alguém, Ele vem na contramão muitas vezes do chamado politicamente correto. Ele vem na contramão do nosso princípio de escolha, porque por certo eu e você, se estivesse numa mesa de jurados para julgar se ele podia ser profeta ou não, nós o reprovaríamos. Nós não escolheríamos Elias, dada a sua aparência, dada a sua rudeza, dada a sua limitação. Mas Deus vem na contramão da lógica humana, que não olha para a aparência o nosso Deus, mas olha para o coração, e Ele diz assim, eu escolho o improvável, porque a sua palavra diz assim, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Aí Paulo escreve, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Para que, Senhor? O Senhor faz isso? Para que nenhuma carne se glorie perante mim. Então veja só o critério de Deus, da escolha de Deus. Quando Deus deseja que a sua obra seja feita. E é interessante, irmão, esse critério de Deus escolher o improvável. E eu fico maravilhado, porque eu encontrei na Bíblia alguns pregadores que Deus chamou e escolheu e capacitou, que você diz, não, mas isso aqui é uma pleiade de pregadores dos mais estranhos. Como é que Deus escolhe isso? Quer ver só como Deus escolhe, usa e escolhe o improvável? Primeiro pregador estranho da Bíblia que Deus escolheu, a pomba que Noé soltou depois do dilúvio. Estava ele na arca, solta a pomba, soltou 3 vezes, né?
Mas diz a Bíblia que a segunda vez que ele solta a pombinha, ela traz no seu bico uma folha de oliveira. No bico. Aquela pomba Deus usou para Noé para ser pregadora para ele. Pregadora. O que a pomba pregou para Noé com aquela folhinha no bico? A mensagem da fidelidade de Deus. Que Deus falou e ele cumpre. Deus é fiel. Quer ver outro pregador estranho da Bíblia? A jumenta do profeta Balaão, que profetizou para ele. Olha que pregador estranho que Deus lança a mão. Ele escolhe como ele quer. Pegou a jumenta. Se ele usou a jumenta, não vai usar você? A mim? Oh, claro que ele usa. A jumenta de Balaão. Que mensagem, qual foi a pregação, a mensagem, em suma, para Balaão que a jumenta pregou? A mensagem da advertência, da correção. Tem outro pregador que Deus escolheu? Olha só, você vai para Lucas 16. Deus escolhe o improvável. Outros pregadores estranhos da Bíblia. Os cães que lambiam as feridas do mendigo Lázaro à porta do rico. Lucas 16. O homem estava sozinho, não tinha ninguém, abandonado, ninguém lhe dava nada. Só apareceu em cena para socorrer e consolar ele aqueles cachorros, aqueles cães que pregaram para ele naquele gesto a mensagem da compaixão. Os leões, pregadores estranhos. E é interessante que esses leões pregaram para Daniel sem abrir a boca. Foi um be quiet. Deus chegou ali e deu um be quiet, um xarape. Eles fecharam a boca. E aí queriam devorar, porque eles queriam carne. E quando a carne cai, cheiraram. Não cheira carne, o homem cheira espírito. Nós queremos carne. Fecharam a boca. Mas o fechar da boca, eles pregaram no silêncio. Qual foi a mensagem que aqueles pregadores da cova pregaram para Daniel? A mensagem da proteção de Deus. Quer ver outro pregador estranho da Bíblia? O peixe grande, o grande peixe que engoliu Jonas. Mas dentro da barriga do peixe, engolido pelo peixe, o peixe pregou para ele. Porque foi o primeiro homem que andou de submarino na história. Qual foi a mensagem que esse pregador silencioso pregou para Jonas? Pregou a mensagem da obediência. O que no silêncio o peixe falou para ele? Você desobedeceu, tentou fugir. Eu não desobedeço e não fujo. Deus te mandou para Nínive, você quis ir para Tarsis. Agora, eu não sou desobediente com você, eu obedeço. Meu Criador falou, encosta no barco que vai cair um desobediente. Você abre a boca, já fica com a boca aberta. Quando ele jogar você, mas não é para mastigar. Não mastiga. E ele obedeceu. Senhor, é só para dar uma salivada no homem? Engolir, só isso, não é para mastigar não. No silêncio era um pregador dizendo, eu sou obediente, mensagem da obediência. Tu é o desobediente, mas eu sou obediente. Quer ver no Novo Testamento outros pregadores estranhos que Deus usa? Os bichos que devoraram o Herodes Agripa, que foi consumido, foi corroído pelos bichos. Porque diz a Bíblia que ele não deu glória a Deus. Morreu comido de bicho. Aqueles bichos, enviados por Deus, eram um pregador. Que mensagem pregou para Herodes? Mensagem de juízo. A mensagem do juízo divino. E se você olhar aqui em 1 Reis 17, que Deus escolhe o improvável Elias, e escolhe também um serviço de delivery, porque não foi canadense, nem japonês, nem chinês, nem americano que inventou o delivery. Foi Deus que mandou os corvos lá e criou o corvo It. Não era Uber Eats. Então, meus irmãos, estes corvos que alimentaram Elias, pregaram para ele no Querite o tempo todo. Que mensagem o corvo, quando descia com a comida, pregava para ele? A mensagem do cuidado e da providência de Deus. Deus cuida, Elias, Deus cuida de você. Então, meus irmãos, o critério de escolha de Deus para você pode ser confuso. Pode não concordar, você não concorda. Porque, eu repito, havia muita gente sábia, rica, culta em Israel, influente na política, na cultura, na economia. Mas Deus vai no deserto de Gileade e com mão forte levanta o matuto. Levanta o homem simples, Elias, o tisbita. Agora, onde está o diferencial? Que aquele povo da corte não tinha e Elias tinha. Por que é que Deus o usa? Sabe por quê? Muita gente, repito, não tinha as credenciais espirituais que esse homem tinha.
E se você olhar o versículo 1 de 1 Reis 17, 1 Reis 17, você vai perceber que está ali, por que Deus usou, e o diferencial estava ali. Ele tinha 3 coisas que os demais não tinham. Primeiro, ele tinha conhecimento de Deus. Segundo, ele tinha intimidade com Deus, comunhão com Ele. Terceiro, a verdade da palavra profética estava na boca dele e a palavra não caía por terra. Aí está o diferencial. Porque ele diz assim, ó, quando ele chega diante de Acabe, ele diz: vive o Senhor Deus de Israel. O que é que ele estava revelando com essa palavra? Para fazer essa declaração é porque ele conhecia o Deus que o chamou, o Deus que ele servia. Vive o Deus, o Senhor de Israel. Ele está dizendo: os deuses são todos mortos. Esses deuses que você segue, Acabe, Jezabel, corte, todo Israel segue, deuses mortos. Agora eu digo: vive o Senhor, Deus de Israel. Então ele revela que conhece a Deus. Em seguida ele diz: perante cuja face estou. Ele está revelando intimidade, proximidade, comunhão com Deus. Terceiro, ele diz assim, que nestes anos nem chuva nem orvalho haverá, senão segundo a minha palavra. O que ele revela aí? Que a verdade da palavra profética de Deus estava em sua boca, e essa palavra não cai por terra. Diga amém. Você está aqui nesta oportunidade, quem sabe dizendo: oh, Deus se enganou com a minha chamada. Não, Deus não se enganou. Ele chama o improvável. Você que se dizia tão improvável, Ele te chamou como chamou a Elias para impactar a sua geração naquele período de caos. Ele te chamou também para impactar essa geração. Ele te escolheu, mesmo você se sentindo tão pequeno, tão incapaz, tão improvável. Hoje Ele está aqui dizendo: eu te escolhi, eu decidi te chamar. E nesta manhã eu estou renovando a tua chamada com um propósito glorioso nesta última hora na terra. Diga amém, glorifica o nome do Senhor. Segunda lição, vamos à segunda, repita após mim. Segunda lição que aprendemos com o profeta Elias, diga assim: a lição da direção de Deus. Vamos ao versículo 2 e 3 agora. Quando ele profetiza diante de Acabe em sua corte, palavra dura, palavra pesada: Deus vai cerrar os céus, não vai chover, nem orvalho terá. Ele sai e Deus diz assim, exatamente, ele para na frente do palácio e diz: Senhor, vou para cá, vou para lá. Para onde é que eu vou, Senhor? Volto para Gileade, vou para Tisbe, para onde é que eu vou? Deus diz assim: vai-te daqui, vira-te para o Oriente. Isso me diz que ele tinha na vida dele a direção de Deus. Tem tanta gente dando com a testa no muro, tem tanta gente frustrada, decepcionada, porque a direção de Deus é que faz a diferença na nossa vida, meus irmãos. E note só que Deus deu 3 coisas ao profeta Elias no que tange a direcioná-lo. Primeiro veio a palavra. Segundo veio a chamada. Terceiro veio a direção. Com Deus, essas 3 coisas para seus filhos são inseparáveis. A palavra vem primeiro. A palavra é a base, a palavra é o fundamento. A palavra é a base, o fundamento do chamado. Dentro da palavra vem o chamado. E dentro do chamado vem a direção. Imagine só, recebe uma palavra, recebe um chamado e não tem direção. Não, Deus dá o paquete, como diz o hispano, o paquete completo. O pacote completo, sim. Palavra, depois veio a ele a palavra: Senhor, vai-te daqui, vira-te para o Oriente. Oh, Deus dá a rota, Deus dá a trajetória, Deus dá o caminho. Diz o texto aqui, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o Oriente. Se você ler toda a história de Elias, Elias não foi um camarada perdido, não. Elias não foi um sujeito que vivia dando volta, não, em círculo, não sabendo para onde ia, não. Deus estabelecia a rota dizendo: vai por aqui, Elias. 1 Reis 17, 8, quando seca o ribeiro, para onde é que eu vou agora? Rota pronta, meu filho. GPS naquela época significava guia o profeta sempre. GPS, guia o profeta sempre. Sarepta, é para Sarepta? Sarepta. Depois Sarepta, 1 Reis 18, para onde é que eu vou agora?
O Senhor já pôs e multiplicou farinha na panela, azeite da botija há 2 anos na casa da viúva. E agora? Começou a chover. Para onde é que eu vou? Monte Carmelo, vitória de Deus sobre os profetas de Baal. Depois, 1 Reis 18:46. E agora o que é que eu faço, Senhor? Vitória de Carmelo, diz o texto, a mão do Senhor estava sobre Elias. Ele cinge os lombos e vem correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Quando chegamos no capítulo 19, momento decisivo na história de Elias, verso 7, diz assim, que o anjo do Senhor veio, toca nele e diz assim, eu vim com uma rota de Deus para você, levanta-te que o caminho é para o lado do Monte Horebe, que você vai caminhar 40 dias com a força dessa comida, mas a trajetória, a direção é o Monte Horebe. Que coisa linda. Quando ele está dentro da caverna, ele é restaurado, porque Deus o renova, ele está desanimado, quer morrer, Deus o renova e restaura e diz assim, o GPS está funcionando ainda, meu filho, guia o profeta sempre, eu estou aqui, eu sou a tua direção. Para onde é que eu vou? Sai da caverna, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Você vai ungir Jeú, rei sobre Israel. E Azael como rei da Síria. Você tem muita coisa. Agora a rota eu te dou. Você chega no 1 Reis, capítulo 21, 17 e 18. Diz que a palavra do Senhor de direção vem para Elias. E diz assim, levanta-te, desce para se encontrar com Acabe, rei de Israel. Você nota toda a história dele. Ele não mexe um passo, um pé, sem Deus diz assim, é por aqui. É por aqui, não é por aí, é por aqui. Coisa maravilhosa é ser dirigido pelo Senhor, aleluia. Olha só, até nos últimos dias na terra, ele é dirigido pelo Senhor. Ele diz para Eliseu, Eliseu, você sabe que serei tomado aos céus pelo Senhor. Eu vou a Gilgal. Deus botou o GPS aqui, rota estabelecida, a pé, dá tanto tempo a pé. Né? No aplicativo aparece aí, né? A quilometragem e o tempo para chegar. Deus lhe disse, tempo certo, rota certa, Gilgal. Quando ele chega em Gilgal, Eliseu com ele diz, a rota agora, meu filho, é Betel. Vou para Betel. Aí diz, vai para Betel, vai para Betel. Quando chega em Betel, diz, a rota agora, a direção é Jericó. Vai para Jericó. Passa em Jericó, diz, aqui é o fim da linha. Não. Agora você vai para o Jordão. Quando chega no Jordão, carros de fogo descem do céu, porque já ouvi pregador dizendo que foi carro de fogo que arrebatou Elias. Não, carro de fogo foi para separar Elias de Eliseu. Ele ia, sobe ao céu num redemoinho de Deus. Aleluia, coisa boa, irmão, ser dirigido por Deus. Quem é dirigido por Deus chega no céu, louvado seja o santo nome do Senhor. Direção de Deus na vida, glória a Deus, seja louvado para sempre o nome do Senhor. Eu lembrei agora, quando iniciamos a igreja em Lakeland, na Flórida, a gente ficou 3 meses fazendo culto nos lares, em casa, tinha uma outra família, e o rebanho foi aumentando. Eu disse, Senhor, precisamos de um local. Eu visitei, bati na porta por 3 meses, 3 meses, de todas as igrejas em Lakeland. Aí um disse assim, vocês são pentecostais, nós não podemos recebê-los aqui. Bati a porta no meu rosto. Aí o outro dizia, não, a comitiva decidiu aqui que vocês não podem. 3 meses. Um dia eu estava passando na frente de uma Assembleia de Deus americana e Deus disse assim, é aqui o lugar. Eu disse, sim, vamos lá. Meu filho foi com o meu tradutor, o Misael. Chegamos lá, a casa pastoral ficava no mesmo terreno. Pastor Altevi conheceu lá, pastor Bill. Ele me recebeu, estava ele e a esposa. Quando eu bati a porta pela primeira vez, ele não me conhecia, eu não o conhecia até então. Bati a porta, me identifiquei, disse, nós precisamos de um lugar para cultuar com os nossos irmãos brasileiros e tal. O senhor tem um espaço? Quanto é o aluguel? Se o senhor tem um espaço, um templo lindo, irmãos. 2 templos no mesmo terreno, um grande para quase 1000 pessoas, o outro também espaçoso, cada um com refeitório, salas para crianças, escritório pastoral, coisa linda, som, equipamento, telão, guitarra, estava tudo pronto, microfone. Aí quando eu entrei e comecei a falar, a esposa estava junto à porta da cozinha, eu notei que ela começou a chorar. Eu falei, meu Deus, o que aquela mulher está chorando? Aí ela fez assim para ele, pro esposo, vem aqui na cozinha, vem. E eu fiquei na sala com meu filho. Quando ela chamou, eu disse para o Misael, Misael, eu acho que a coisa fechou a porta aqui.
Acho que a mulher vai falar para ele não alugar para nós. Mas como é bom andar na direção de Deus. Ele voltou de lá da conversa com a mulher, pegou no meu braço e disse: Pastor Marcos, vamos conhecer a igreja. Eu disse: meu Deus. Saiu mostrando para mim: o senhor quer fazer culto nessa aqui de 1000 lugares? Ou neste templo menor? Eu falei: esse templo menor aqui está bom. Nós estamos com 30 pessoas, mais ou menos. Que está bom, está perfeito. Aí eu preocupado: isso aqui vai sair uns 3, 4 mil dólares, 5. Eu disse: quanto é? Ele disse: free. Como free? Aí ele disse: Deus te mandou aqui. Ele disse: você está lembrado daquela hora que a minha esposa me chamou lá na cozinha da nossa casa? Eu falei: lembro. Porque aquela semana ela me contou que Deus mostrou para ela numa visão de madrugada a sua pessoa. O Senhor chegou na porta aqui pedindo um espaço para congregar com os irmãos que você pastoreava. E ele disse assim, que Deus disse para ela: diga para o Bill deixar eles fazer culto, porque eu mandei esse pastor aí. Ficamos lá 2 anos sem pagar aluguel, dávamos uma oferta, é claro, porque manda luz, água. Mas, irmão, coisa linda é andar na direção de Deus. Levante a tua mão e glorifique o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora note só, irmãos, que a direção de Deus na vida do profeta Elias é uma direção muito misteriosa. Acontece conosco porque Deus não mostrou todo o trajeto da vida dele. Por que Deus não mostra todo o trajeto do caminho e vai mostrando o step by step, né? É como se Deus pegasse um holofote, uma lanterna dele e disse assim: ó, eu não vou jogar luz em todo o caminho até teu destino, porque daqui você vai olhar por onde você vai passar. Eu vou iluminar só junto dos teus pés, que cada passo que você der vai ser dirigido. Onde eu puser a luz um pouquinho à frente, você vai pondo. E eu fiquei pensando: Deus fez isso com o profeta Elias. Não é próprio do Senhor revelar a direção de todo o percurso que temos que seguir. Muitas vezes Ele vai restringir a luz, colocando luz junto aos nossos pés. Ele vai nos dirigir assim cada dia, Ele vai iluminar os teus passos. Por que Ele faz isso? E fez com Elias? Primeiro, para que você não venha desistir, porque se você conhecer toda a rota, você desanima. Eu estava comentando isso com a Eli essa semana. Ela dizia assim: a nossa vida, né? Porque se Deus mostrasse tudo que a gente teria que passar, a gente desiste no começo. Então Ele conhece a nossa estrutura. Ele vai iluminando passo a passo. Segundo, Ele faz isso para que a gente dependa dEle totalmente. Levante a tua mão, glorifique o nome do Senhor. Agora anote só, direção, estamos na direção ainda. Lição da direção de Deus na vida de Elias. Primeiro, Deus o dirige para Querite. Depois de Querite, Deus o dirige para Sarepta. Depois de Sarepta, Deus o dirige para o Carmelo. Depois do Carmelo, Deus o dirige para o Monte Horebe. Note só a direção de Deus e os seus significados. Primeiro, Deus dirige ele para Querite. Sabe o que quer dizer Querite? No hebraico, cortar para deixar no tamanho certo. Cortar mesmo. O homem está todo cheio de aresta, cheio de ponta. Diz: não está bom, tem que trabalhar na tua vida. Vem para a minha serraria, venha para a minha carpintaria, que eu vou te passar um serrote, rapaz. Eu vou te deixar do tamanho certo. Querite é o lugar que Deus corta, quebra a gente mesmo. Tu vira uma cana, tipo cana de moinho, de garapa de cana. Sai do outro lado todo, mas sai do tamanho certo. Depois que o homem está tudo cortado, tudo que é cortado, quebrado, mas está no tamanho certo. Deus diz assim, Ele pensou: se Deus agora me manda para outro lugar, eu vou entrar numa zona de conforto, eu vou entrar numa sala VIP, numa Disneylândia espiritual agora, é água, sombra, água fresca, coisa. Aí Deus diz: não está do jeito que eu quero, a minha direção passa por Querite. Agora eu vou te dirigir para Sarepta. Sabe o que quer dizer Sarepta no hebraico? Fornalha de refinamento. Ai, Deus, me corta, me quebra, me tritura. Lá no Querite, fiquei do tamanho que Ele quer. Agora Ele me joga na fornalha. É desse jeito, fornalha de refinamento. Aí Deus diz assim: sai de Sarepta, vai para o Carmelo. Carmelo significa no hebraico jardim. Aí você diz: agora melhorou, jardim do Éden. Não, o jardim virou um campo
de guerra, profeta falso de Baal. Mas sabe de uma coisa? A flor amassada no jardim de Deus exala mais perfume. Aleluia, assim foi com Elias e comigo e com você também. Aí Carmelo, e agora, Senhor? Tu vai para Horebe. Vai para Horebe. Você quer dizer Horebe? Lugar seco e desolado. Lugar seco, Senhor, desolado. Mas lá Deus provê água. No lugar seco e desolado, Ele põe o pão, Ele cuida, Ele zela, Ele protege, Ele sustenta. Ele fala com você dizendo: que fazes aqui, Elias? Eu tenho muito trabalho para você, rapaz. Eu quero morrer. Vai morrer coisa nenhuma. Eu quero morrer. Eu já falei desde do Zimbro lá que eu quero morrer. Jezabel quer me matar. Todo mundo contra mim, eu quero morrer. Só eu fiquei. Não, você não vai morrer. Você não vai morrer. Aí Deus vai falando com ele: tu não vai morrer, tu não vai morrer. Eu vou morrer. Basta. Eu não sou melhor que meus pais. Eu quero morrer dentro da caverna. Quero morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Isso ficou martelando na cabeça dele. Tu não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Não vai. Eu pergunto aos irmãos: ele morreu? Não morreu. O homem queria morrer. Ele disse: não vai morrer. Carro de fogo separa ele de Eliseu. Redemoinho sobe ao céu. Não prova a morte. Os séculos vão passando. Jesus pega 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, sobe no monte da transfiguração. Se transfigura diante deles. Quem entra na cena para falar com Jesus? Moisés, Elias. Eu fico pensando, pastor Elias, Juarez Eliseu, que ele virou para Elias assim naquela conversa e disse assim: aí Elias, tudo bem? Tudo bem, Senhor, que bom estar aqui com o Senhor, está tudo brilhando, as tuas vestes, rosto resplandecendo. Elias, é o seguinte, eu não te falei que você não ia morrer? Levante a tua mão e glorifica o Senhor. Coisa linda, irmãos, é andar na direção de Deus. Direção de Deus. Agora, outra coisa linda da direção de Deus. Olha só. Olha a direção que Deus deu para ele. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, verso 3. Vai-te daqui e vira para que lado? Olha a direção de Deus. Vira-te para o Oriente. O que você entende pela palavra Oriente? Você sabia que a palavra direção e orientação são similares? Sabe de onde que vem a palavra orientação? Orientar, o verbo, vem da palavra Oriente. Agora o que me chama a atenção aqui é que o Oriente não é o lado que o sol se põe e chega à noite. O Oriente é o lado que o sol nasce. Deus está dizendo para ele: eu quero que você se volte para o lado do sol, do brilho da luz. Tu é profeta da alvorada. Tu é profeta da luz esplendente. Tu não é profeta da escuridão da noite, não. Tu é profeta do dia de Deus, da luz de Deus. Olha que coisa linda. Sabe por quê? Porque diz o Salmo 84, que quem vive para Deus tem o sol. E o Salmo 84:11 diz: Deus é sol e escudo. Em Número 6:25 diz assim: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Salmo 36, verso 9 diz assim: em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Isto é, quem anda na presença dele, anda na luz. Então, a direção que ele me dá é me voltar para ele, porque ele é o sol. Malaquias 4, verso 2. Ele é o sol da justiça que traz salvação debaixo das suas asas. Em Apocalipse 22, 16, ele diz: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Então você tem que andar na luz. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós não somos da noite, nós somos filhos do dia. Andemos como filhos da luz. Vira-te para o Oriente. Vira-te para o lado que o sol nasce. Vira-te para o lado de Jesus, o sol da justiça. Olha que coisa linda. Vira-te para... E olha, eu amo essas pepitas, irmão Luciano da Bíblia, pastor Eliseu. Olha que coisa linda. Deus diz para ele: vira para o Oriente. Você sabia que um dos títulos do nosso Deus na Bíblia é o Oriente? Você sabia que a Bíblia chama Deus de Oriente? Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Você está lembrado da oração que Zacarias fez quando João Batista nasceu? Ele é o cântico dos mais lindos da Bíblia. É um dos hinos mais lindos da Bíblia. É o cântico de Zacarias chamado Benedictus. No versículo 78 de Lucas 1:78 de Lucas, Zacarias orou dizendo: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus,
com que o Oriente lá do alto nos visitou. Chama Deus de Oriente. Então volta-se para Deus. Aí está a direção para a tua vida. Diga amém. Terceira lição, repita após mim. A lição da humildade. Olha que lindo, nós aprendemos com Elias a lição, meus amados irmãos, da escolha. A lição da direção de Deus. A lição da humildade. Por quê? Verso 2. Vamos por verso 2? Vai-te daqui, rapaz. Sai daqui da corte de Acabe. Vira-te para o Oriente. Para onde é que eu vou, Senhor? Esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Senhor, eu vou começar meu ministério escondido. É, meu filho, eu trabalho assim. Quando Deus escolhe o profeta, Ele esconde o profeta no ribeiro de Querite. Primeiro, para ensinar ele proteção. Se você está escondido em mim, eu te protejo. Segundo, aprendizado. Porque eu vou te dar uma escola aqui, rapaz, de formação ministerial. O nome da escola é Querite University. Uau! Você vai aprender aqui, rapaz. Você vai fazer aqui o básico, você vai fazer aqui o médio, você vai fazer aqui o mestrado, você vai sair daqui o doutorado. Na Querite University. Oh, que coisa linda. E ali no ribeiro de Querite ele aprende. Outra coisa que Deus ensina para ele. Cuidado de Deus. Enquanto Elias estiver aqui escondido, eu cuido de você. Mas eu quero te ensinar que escondido, eu quero te ensinar a maior das lições. Humildade. Humildade, rapaz. Você quer ser usado por mim? Humildade. Humildade. A palavra humildade vem da palavra humus. Você já ouviu falar na palavra humus? Humus. Humus da humildade. É de humus que vem a palavra humano também. O que é humus? Solo fértil. Terra fértil. Por isso que o soberbo é terra árida. Tudo que fala ele já sabe. Então não frutifica. Agora o humilde ele aprende até com uma criança. O humilde é o mais sábio de todos. Ele é terra fértil. Vem de humus. Todos nós sabemos que o sucesso ele embriaga o homem, irmãos. Nós estamos vivendo uma época hoje no contexto religioso, gospel, nos arraiais, nas plataformas de mídia. Tem camarada se achando o rei da cocada preta. A cereja do bolo gospel. Agora Deus usa esse homem e diz assim, você profetizou lá, porque ele deve ter pensado, eu arrebentei a boca do balão, eu profetizei, Acabe estremeceu, a corte entrou em polvorosa, o povo já está falando de mim, Elias, o profeta, o pregador, abalou a corte, o palácio e tal. Quando ele diz, agora eu vou iniciar o ministério desse jeito, terra, agora Deus está comigo, agora ninguém me segura, disse assim. Aí Deus vem e joga água fria. Água fria. Esconde-te. Mas Senhor, agora que o povo começou a falar de mim. E agora que a agenda já está crescendo. Vai se esconder, rapaz. Por que Deus faz isso? Sabe por quê? Deus está dizendo para ele, se tu começar escondido, eu faço você depois aparecer. Sabe por que hoje, irmãos? Tem muita gente que começou assim, ó. Pum! Começou aparecendo. E hoje está escondido. Triste. Frustrado. Decepcionado. 1 Pedro 5, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humildade, rapaz. Seja humilde. Olha, Nabucodonosor, faz um paralelo. Nabucodonosor e o rei Davi. Davi, pastor de ovelha. Olha o rei Nabucodonosor. Davi. Deus tirou lá do pasto. Vem cá, meu filho. Aí os irmãos todos passaram à vista de Samuel. E Deus disse, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Falta o menor dizendo, traz, ninguém senta à mesa sem ele chegar. Vai lá no pasto. Traz do pasto. Deus tira do pasto Davi e põe no trono. Olha o que a soberba faz, irmão. Nabucodonosor, jardins suspensos, grande Babilônia, grande exército, o homem mais rico da terra. Deus tirou do trono e pôs no pasto. Vai comer capim. Os irmãos conhecem a história dele. As unhas cresceram, o pelo virou um bicho selvagem, comendo grama. Então guarde isso. Seja humilde, porque ele tira você do pasto
e põe no trono. Melhor do que tirar do trono e pôr no pasto. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor. O tal, ele não era o tal. Ele está escondido. Deus está triturando ele, aprendendo, ensinando ele a ser humilde. E Paulo se levanta. Olha o que Paulo diz, lição de humildade. Paulo no Novo Testamento dá lição de humildade. Quando Paulo bate no peito para dizer que ele é o tal, eu sou o tal, eu sou o principal. Sabe quando é que Paulo disse que era o tal, o principal? 1 Timóteo 1,15 ele diz: eu, o principal dos pecadores. No contexto, ele era, no geral, ele era dos pecadores o principal. E na igreja, aí veio para a igreja. Aí quando chegou na igreja, Efésios 3, verso 8, ele diz: dos pecadores eu sou o principal. Na igreja, Efésios 3 e 8, ele diz assim: eu sou o mínimo dos santos. O mínimo. Aí Paulo diz assim: Paulo, depois você foi para o ministério, Deus te chamou para o ministério. E lá no ministério, quem é você lá? Ele disse: olha, dos pecadores eu sou o principal. Na igreja eu sou o mínimo. Mas em 1 Coríntios 15, 9 eu escrevi: eu, que não posso nem ser chamado de apóstolo. Agora, se posso ser chamado de apóstolo, eu sou o menor dos apóstolos. Que coisa linda, que coisa preciosa. Esconde-te, portanto. Quer vitória? Se esconda em Deus, se esconda em Deus. Fica atrás da cruz, deixa Ele aparecer. E Deus será glorificado na tua vida. Diga amém. Muito bem, vamos lá, correndo aqui. Um olho na palavra e outro no relógio. Repita após mim. Quarta lição que aprendemos com o profeta Elias, diga assim: a lição da provisão de Deus. Irmãos, Deus cuida ou não cuida? Você sabe que a Bíblia, quando diz em 1 Pedro 5 e 7, Ele tem cuidado de vós, é porque a Bíblia está se referindo a dois tipos de cuidado de Deus. Número 1, cuidado comum. Número 2, cuidado especial. Cuidado comum, Ele cuida do universo. Cuidado comum, Ele cuida das flores. Cuidado comum, Ele cuida da sua criação. Cuidado comum, Ele cuida até do ímpio. Ele cuida daquele teu patrão blasfemo que não quer saber de Deus. Você diz: mas o camarada é um treva, isso é um mala sem alça. E não falta pão na mesa dele, a companhia dele cresce e tem várias equipes trabalhando. E o sujeito é perverso, é porque Deus é bom. Jesus diz que o sol nasce sobre justos e injustos. Isso é o cuidado comum de Deus. Agora, cuidado especial, só eu e você, filhos de Deus, é que temos. Diga amém. Deus cuidava de Elias ali. Deus cuida, Deus cuida. Aí o corvo vinha e diz: tu vai beber da torrente. Por que Deus não pôs um rio? Torrente, um riachozinho, um filetezinho. Senhor, é pequenininho. Não, mas é isso mesmo. Você acostuma. Não tem um rio Amazonas aí, mas tem uma torrentezinha, um fiozinho d'água aí, mas não falta água, meu filho. Você vai beber ali, torrentezinha. Bebe da água do ribeiro e vai vir um serviço delivery, que eu já citei aqui, o Corvo It, vai chegar e vai trazer. Irmãos, o corvo descia 2 vezes ao dia no mesmo lugar. Tiago formou ali uma espécie de corvoporto. Não é corvódromo, porque o assunto era aéreo, né? Era um corvoporto. Descia ali, Elias já esperava Deus trazendo. Corvo. E o judeu, irmãos, como todo israelita, o corvo era um animal abominável. Aí ele disse: não, ele podia dizer assim: tinha um crente pó de arroz. Eu não quero essa provisão de Deus. Eu quero um garçom, gravata borboleta, colarinho branco que nem lá do passador, com a bandeja, para ser: eu sou profeta de Deus, meu Deus. Mas não, aceita o trabalhar de Deus, porque Deus usa aquilo que não é para confundir o que é. Aí Deus está cuidando de Deus. Estou cuidando de você, rapaz. Estou cuidando. Salmo 23 e 1. Deus cuida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus cuida. Salmo 37 e 25. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida. Ageu 2 e 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Hebreus 13 e 5. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Deus cuida com todas as bênçãos. Romanos 8 e 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes por sua vez o entregou por nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Deus cuida, Deus provê. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá a dor e calamassuri andaramai todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém
No ano de 85, a provisão de Deus, como sempre, vinha à nossa porta. A Eli, minha esposa, precisava fazer uma cirurgia. Aliás, em 87, eu, obreiro do Senhor, ganhando um salário mínimo naquela época. Eu, na Força Aérea, eu ganhava um salário de 2,5. E o Senhor me passou a sustentar com 330. E Deus cuidou. E eu estava orando, Senhor, é R$8.500 o dinheiro para o médico. Eu não tenho. Orei ao Senhor, tocou o telefone. Passa aqui. Um irmão que eu não conhecia, dono de um ferro velho, disse: pastor, Deus mandou, esta madrugada falou comigo, lhe dá esse cheque. Eu estendi a mão. Eu não ia abrir por educação, não é? Quando eu cheguei lá no meu chevetinho velho, na esquina, entrei. Quando eu abri, comecei a chorar. O cheque de 8.500 cruzeiros. Deus cuida, amém? Finalmente, meus irmãos, vamos aprender e vamos fechar a mensagem. Repita apósinho: a lição do progresso. Fica em pé, por gentileza. Esta é uma lição sublime para a nossa caminhada cristã. Ele quer que você avance. Mas para avançar e ter progresso, precisa aprender com Elias o seguinte. Diga primeiro, a primeira palavra, diga corvo. Agora diga viúva. Agora diga anjo. Irmãos, as 3 fases de Elias. Fase do corvo, Deus cuidou dele. Não faltou. E a gente passa pela fase do corvo, né? Principalmente quando chega nesse país aqui. Primeira fase é a do corvo. É alguém que dá help para a gente ser abrigado na casa. É o primeiro serviço que aparece. O dinheiro vai na estica. Ficou uma dívida no Brasil. Oh, dureza! Aí você está limpando uma casa de help, aquele sofrimento. Aí você corre no banheiro e chora. E aí alguém diz: aqui a terra que o filho chora, a mãe não vê. Mas Deus vê. Deus vê! Fase do corvo. Aí quando terminou a fase do corvo, diz: chega de corvo agora. Vai para Sarepta, vai começar a fase da viúva. Ele deve ter pensado que nem o Silas Malafaia, meu amigo. Quando ele disse: viúva, senhor? Deve ser uma parceira ministerial em potencial. Isso é uma fazendeira, uma pecuarista. Vai investir na obra. Chega lá, a mulher mais pobre que ele. A mulher está morrendo de fome lá com o filhinho. Está numa pindaíba terrível. Mas Deus cuidou. Porque na fase da viúva, a farinha da panela não se acabou. Nem o azeite da botija faltou. Escute. Capítulo 19 agora, ele está na reta final. Ele está debaixo do ombro. Acabado, arrasado. Deus não manda corvo, porque a fase do corvo já passou. Deus não acorda a viúva e diz: corre lá com um pedaço de pão para o meu filho. Não, você já fez sua fase, o teu trabalho. Agora eu vou deslocar um anjo para atender o meu servo. Pão cozido sob brasa, come. Sabe qual é o grande problema hoje da nossa geração? Sabe qual é o grande problema hoje dos novos obreiros? Sabe qual é o problema dos novos pastores e novos pregadores da nossa época? Que quer começar com anjo. Eu quero começar com anjo, senão eu não começo. Começa com o corvo. Começa com o corvo. Vai para a viúva. Deus cuida de você. Sabe por quê? Porque se você for fiel, os anjos vão cuidar de você, vão te receber lá no final da história. Vou terminar dizendo, como uma palavra de advertência: não queira teimar com Deus e começar com anjo. Sabe por quê? Porque você corre um risco grande de terminar abraçado com o corvo. Não inverta o processo. E se Deus falou com você, saia correndo do teu lugar e diga: Senhor, eu creio na tua palavra. Tu falaste comigo tão forte. Usa-me como tu usaste Elias, mas eu preciso entrar na escola de Elias. Eu preciso aprender essas lições, Senhor.
Dá-me direção. Oh, dá-me direção na minha vida, cuida de mim. Sai do teu lugar depressa, eu quero orar por você agora. Sai depressa do teu lugar, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Vem depressa, vem depressa, vem depressa. Em nome do Senhor Jesus, vem depressa ao altar de Deus. Vem depressa, vem depressa. Você começar com o corvo, Deus cuida. Vai para a viúva, Deus cuida. Sabe por quê? Você vai ser cuidado por anjos e ser recebido por anjos, porque o céu vai se abrir. O Jesus está voltando. A igreja vai entrar e diz um hino da harpa cristã antigo, diz assim: anjos aos milhares no céu verão. Quando o povo salvo entrar, começa com o corvo, termina com o anjo. Aleluia. Levante a tua mão. Mais alguém quer vir? Venha. Deus renova a tua chamada para o ministério. Eu quero orar com você, querido Vitor. Coração doce, coração amável, vaso de barro. Olha para mim. A tua história não será para sempre fazendo o que você está fazendo. Isso é um período. É apenas um período. Deus tem algo grandioso, grandioso, grandioso na obra do ministério. Aleluia. Dá um abraço nele, pastor Eliseu. Abraço do Pai. Deus quer te usar, mas tu tem que vir para Querite. Ele precisa te cortar para que você fique no tamanho certo. Para de ficar azucrinando o ouvido de Deus com palavras banais. E não pense que você é o rei da cocada preta. Vem para Querite. Tu vai ser quebrado, moldado, mas Ele vai te usar. Caso contrário, não poderá te usar. Vamos orar ao Senhor.